Vamos falar um pouco sobre o bit de paridade. O bit de paridade é um bit adicional que pode ser enviado junto com cada byte que é transmitido na serial, e ele vai ser útil para permitir a checagem de erro no receptor. O uso do bit de paridade é opcional, significa que não é necessário utilizar ele, mas vai depender da configuração que determinado protocolo que a gente vai utilizar vai exigir, ou a gente vai poder escolher isso quando está desenvolvendo a nossa aplicação. Quando a gente configura com N, a gente não vai ter o bit de paridade, ele não vai existir, e aí, logo depois do último bit de dado, do MSB, a gente já tem diretamente o stop bit. Mas a gente pode configurar a paridade como par ou como ímpar, e aí esse bit de paridade aparece na forma de onda. Qual vai ser a utilidade dele para o receptor? O receptor vai fazer uma checagem de todos os bits que chegaram e vai testar o conteúdo desses 8 data bits com o bit de paridade, vai fazer uma operação matemática, e caso algum desses bits tenha sido trocado no meio físico por causa de interferência, por exemplo, o receptor vai fazer o cálculo da paridade desses bits que chegaram e eventualmente identificar uma discrepância com o bit que foi enviado de paridade. Dessa forma ele vai poder descartar esse byte todo caso a paridade não bata com a transmitida. Esse aqui é um mecanismo de checagem de erros, que é um mecanismo de camada de enlace, que pode ser usado então para a gente identificar erros de comunicação e também na nossa aplicação fazer algum tipo de tratamento para esse erro, solicitando, por exemplo, o reenvio de um determinado quadro. Como é calculado então o bit de paridade? O bit de paridade vai ser calculado em função dos data bits, que são os bits de dados que estão sendo enviados em cada transmissão. Então nessa tabela eu coloquei 4 bytes que estão sendo transmitidos com o seu valor em binário. Então esse primeiro byte tem o valor 0, esse segundo byte em hexadecimal tem o valor 5, 5 aqui e 1 aqui. Esse segundo byte tem o valor 6, 9 e 9 em hexadecimal. E esse último aqui tem o valor 7 e F em hexadecimal. Como é que a gente faz o cálculo da paridade? Pegamos os data bits, a gente conta quantos bits são 1. No caso aqui, ó, desse segundo, nós temos 3 bits iguais a 1. Então a gente anota a contagem de bits com valor 1. Por exemplo, para o caso do 7F aqui embaixo, ó, são 7 bits 1. Então a gente anota aqui a quantidade de bits 1 para cada caso. E aí a gente vai ter a paridade que a gente configurou na aplicação, par ou ímpar. E para saber qual bit a gente vai colocar no bit de paridade na transmissão, a gente vai seguir a seguinte regra. Se a gente configurou na aplicação a paridade par, e se o número de bits é par, a gente vai colocar 0. Ou seja, se o número de bits 1 é par e a paridade configurada é par, a gente bota 0. Nesse segundo caso, nós temos uma quantidade ímpar de bits 1. E se a gente está com a configuração par, a gente vai colocar 1 no bit de paridade. Toda vez que dá ímpar e par ou ímpar, a gente coloca 1. E toda vez que dá par e ímpar, a gente coloca 0. Então, por exemplo, pro último caso aqui, ó, que tem 7 bits com valor 1, é um número ímpar. Se eu configurei na minha aplicação a paridade ímpar, como é ímpar com ímpar, a gente coloca 0. Se eu tivesse configurado paridade par e o número de bits fosse ímpar, eu coloco 1. Então esse é o princípio para cálculo do bit de paridade. Contar a quantidade de bits 1, identificar se esse número é ímpar ou par, e aí verificar qual é a configuração que foi feita para serial, e caso o número de bits bata com a configuração, a gente coloca 0. Caso não bata, a gente coloca o bit 1. Opa, passando rapidinho para te dizer que essa aula faz parte do curso Dominando a Comunicação de Dados, da Teoria Prática, disponível na Udemy. Neste curso, você vai explorar os fundamentos e as tecnologias que tornam possível a troca de dados entre dispositivos e sistemas. Você vai entender como ocorre a troca de dados em diferentes padrões de comunicação e também como aplicar esse conhecimento com as principais plataformas de microcontroladores, computadores, redes e protocolos modernos. A estrutura do curso é resultado das disciplinas que venho ministrando ao longo de mais de 10 anos. Você aprenderá não apenas os conceitos, mas também como aplicá-los na prática com projetos didáticos estruturados nas plataformas Arduino, ESP32 e Windows em linguagem C. Ao longo do curso, você vai desenvolver habilidades fundamentais para trabalhar com comunicação de dados, redes e sistemas embarcados, incluindo compreensão dos principais conceitos de redes, do modelo OSI e suas camadas, da representação e codificação da informação e da modulação de sinais no meio físico. Implementação de comunicação utilizando os padrões serial, UART, RS-232, RS-485 e CAN.
compreensão da estrutura de quadros da camada de enlace, de rede e de transporte, desenvolvimento de protótipos com troca de dados entre PC e microcontroladores da plataforma Arduino e ESP, programação de clientes e servidores em redes Wi-Fi e Ethernet, com o protocolo IPv4 e sockets TCP e UDP, noções básicas de ferramentas como terminais, monitores serial, analisadores de tráfego, IDS e configuração de roteadores Wi-Fi, montagem de projetos de automação aplicados com comunicação entre dispositivos reais. O curso foi desenvolvido sobre uma vasta bibliografia. Como recursos didáticos, utilizaremos aulas teóricas, exercícios de fixação, questões objetivas e práticas que envolvem a montagem de circuitos, a programação, utilizando códigos-fonte bem estruturados. Faremos também o projeto de um sistema de controle de temperatura com comunicação entre microcontrolador e computador, e este projeto representa uma receita de bolo para o desenvolvimento de qualquer sistema embarcado que envolve comunicação entre dispositivos. Meu nome é Gustavo Kinzel, também conhecido como Kiki, e eu sou professor na área de Engenharia de Controle e Automação, atuando há mais de 10 anos no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ao longo desse período, ministrei disciplinas na área de redes industriais, comunicação de dados, indústria 4.0, sistemas supervisórios, projetos de sistemas microcontrolados, entre outras. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de sistemas de automação e redes industriais, e parte do meu doutorado eu realizei na Universidade de York, no Reino Unido. Além disso, tenho cursos na área de formação para o ensino técnico e profissional. O curso é voltado para estudantes, técnicos e profissionais das áreas de engenharia, TI, automação, computação, eletrônica, projetistas, estudantes de pós-graduação e para todos que desejam aplicar comunicação de dados em projetos reais. Se você já viu linguagem C, tem noções de eletrônica e microcontroladores, ótimo. Esses conhecimentos podem facilitar o aprendizado, mas não são obrigatórios. Fique à vontade para explorar a estrutura do curso, assistir algumas aulas demonstrativas, conhecer as práticas e venha estudar um dos temas que está na base das redes, dos sistemas de tecnologia da informação, da automação e das comunicações modernas. O link do curso está aqui na descrição e agora a gente volta para a aula. Vamos dar 2 exemplos aqui para o cálculo do bit de paridade. Então peguei um byte qualquer aqui, 0x48. Em binário, ele é 0100, 4 no caso, e 1000, o 8. A gente tem 2 bits 1, o que vai nos dar um número par. E se na minha aplicação eu configurei a paridade ímpar, como deu par e deu ímpar, a gente coloca 1. Sempre que dá diferente, a gente coloca 1. E nesse exemplo 2, eu tenho o byte 0x77, que é 0111, 0111. Se eu contar os bits 1, eu vou ter 6 bits 1. 1, 2, 3... 4, 5, 6, vai nos dar um número par. E se na minha aplicação eu configurei a paridade par, o bit de paridade é 0, porque deu par com par. E se você gostou dessa aula, lembra de seguir o canal, de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar, trazendo também suas dúvidas e feedbacks. Lembro que eu tenho diversos cursos disponíveis na Udemy, na área de comunicação de dados e redes industriais, além de outros. E no meu site, kiki.com.br, você encontra também cursos, slides, arquivos e referências para essas aulas, além de links e materiais complementares diversos aí que vão ajudar você no seu aprendizado e estudos. Valeu!